Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live dessa quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Desculpe-me o ligeiro atraso, mas o dia a dia profissional toma um tempinho também. Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. Nós estamos estudando o livro 2º do Livro dos Espíritos, capítulo 6, estamos no item Lembrança da Existência Corporal. Na live passada, nós falamos das questões 304, 305, 308, né? Falamos da lembrança que o espírito tem no mundo espiritual da sua pretérita existência corporal. Então abordamos diversas questões, diversos questionamentos que Kardec fez aos espíritos, e ali, nessa abordagem, então, os espíritos foram nos mostrando quais são as características dessas lembranças, e o ponto, digamos, chave dessas respostas é que tudo depende do nível evolutivo do espírito. E nessa sequência, então, aqui nós temos mais algumas perguntas. Como eu sempre digo, aos que estão entrando pela primeira vez, eu não leio todas as questões. Nós vamos lendo algumas questões dentro do tópico e desenvolvendo o raciocínio. E aqui nós temos algumas questões que, de certa forma, corroboram aquilo que os espíritos já disseram sobre as lembranças, ou a lembrança no mundo espiritual da existência corporal. E aqui, então, na questão 314, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: aquele que começou grandes trabalhos com objetivo útil e que vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Aqui, óbvio, né, lembrança da existência corporal. Então, chegado no mundo dos espíritos, o espírito que desenvolveu trabalhos e que ficaram inacabados aqui enquanto encarnados, então a pergunta é se eles se lamentam disso. E os espíritos respondem para Kardec: não. Porque vê outras pessoas estão designadas para concluí-los. Trata, ao contrário, melhor dizendo, de influenciar outros espíritos encarnados a fim de que os terminem. O seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. Essa resposta, é óbvio, já está dentro do contexto das outras respostas, levam ao mesmo sentido. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto nessa resposta. O aspecto da realidade espiritual. Em que sentido? Que nós somos espíritos, os mesmos espíritos, independentemente da encarnação na qual estivermos. Em outros momentos, eu já disse isso aqui em outras lives. Eu, que estou aqui encarnado, Simão, sou Simão, com esse nome, com essa estrutura, essa feição, melhor dizendo, nessa encarnação. Agora, eu já estive aqui em outras encarnações, envergando outros nomes, e tendo outros corpos físicos. Então, a persona Simão é essa, mas o espírito que eu sou é mais do que a persona que eu demonstro. Ou seja, os espíritos são os mesmos em quaisquer encarnações onde estiverem. O envergar um corpo, um nome, valer-me de um corpo físico, não determina quem eu sou. Quem eu sou é o espírito. É o espírito. Então aqui nessa resposta, ela nos permite fazer essa ligeira digressão. Por quê?
quando dizem que o objetivo daquele que estava na Terra era o bem da humanidade, no mundo dos espíritos, seu objetivo continua sendo o mesmo. Por que o objetivo continua sendo o mesmo? Porque o espírito é o mesmo. O fato de desencarnar não me transforma em outro ser, apenas me coloca na dimensão espiritual, no mundo espiritual. Mas continuo sendo eu. Continuo sendo eu. Isso é muito importante nós percebermos aqui, porque é o caráter principal do poder moralizador que Kardec nos fala lá no livro A Gênese, a imortalidade da alma. Então é esse o sentido que eu gostaria de trazer essa questão 314. O que nos lembra uma frase kardeciana que diz que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens sem corpos, que levam consigo suas aquisições. Então, a morte, o desencarnar, se assim quiserem, não torna a pessoa, o espírito, melhor ou pior. Segue o que ela é. Segue da forma que ela é. Obviamente, dependendo da evolução espiritual, aclaram-se conhecimentos, visões, que quando encarnado, talvez não tínhamos, não percebíamos, dependendo da evolução, que é o que nós já vimos aqui em diversas outras questões. Não evoluído, as sensações são quase que as mesmas. A percepção, a amplitude da percepção é quase a mesma de encarnado. Mais evoluído, amplidão, amplitude maior. Então, é interessante nessa questão aqui nós percebermos esse ponto. E o segundo ponto nessa questão está na segunda frase, dizendo, trata o espírito de influenciar os encarnados, os espíritos aqui traduzidos, espíritos humanos. É um outro aspecto, que a influência benévola dos espíritos também. No mundo espiritual, o fato de irmos para o mundo espiritual, não corta o laço com o mundo material. O que nos leva à questão 85, à questão 86 do Livro dos Espíritos, que fala da inter-relação dos mundos, a inter-relação dos mundos, material e espiritual. A Marla diz aqui, o perispírito também não tem alteração? Se nós observarmos, os espíritos dizem a Kardec que o perispírito é formado em conformidade com o orbe, então está na psicosfera, mantém aquela estrutura. Mas a aparência nós vamos ver depois, quando nós formos analisar aqui a questão 321b, sobre a aparência que o espírito se apresenta. Dê uma olhadinha aí na questão 321b, que é um outro tópico, né, sobre a comemoração dos funerais dos mortos, mas é outro tópico, mas dá um indicativo sobre esse ponto aqui que ela traz na pergunta, a Marla traz na pergunta. Então percebamos que a questão nos permite fazer digressões nesse sentido, da inter-relação entre os mundos e da personalidade. A personalidade não é a encarnação que imprime no espírito, é a própria personalidade do espírito que se manifesta encarnado ou desencarnado. Ok? Aqui o Ailton reforça o que eu havia dito, né? O perispírito depende do orbe, né? Ele tem relação com a matéria sutil do orbe no mundo espiritual e matéria densa no mundo corporal. Então ele tem essas características. Deu uma ideia, né? Bom, na 315,
Kardec já propõe aos espíritos um outro aspecto de recordação, por assim dizer, de lembrança da existência corporal. Quando ali na questão 315, ele pergunta: aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? É a expressão que Kardec aqui utiliza. Né? Então, é importante nós percebermos aqui, eu achei interessante, o toque literatura e arte, século XIX, um século muito voltado para essas questões. E hoje, muitas vezes, nós deixamos isso um pouco de lado, né? Mas vejam a resposta dos espíritos. De acordo com a sua elevação, ele os julga de outro ponto de vista e, frequentemente, até condena o que mais admirava. É a visão terrena e a visão espiritual, que nós conversamos sobre isso, sobre esse aspecto da visão terrena e visão espiritual na live passada, na última live. Nós falamos desse sentido, né, do que é uma visão terrena de uma visão espiritual, a dimensão, né, o que nós conseguimos divisar com a visão terrena e o que nós conseguimos divisar com a visão espiritual, com a percepção espiritual. A questão 317, a 316 é uma quase que sequência da 315 em termos de raciocínio. A questão 317, Kardec pergunta, ou na questão 317, Kardec pergunta: após a morte, os espíritos conservam o amor à pátria? Olha, interessante, eu achei interessante isso, né? Esse tipo de pergunta, século XIX, né? Segunda metade do século XIX, movimentos terrenos, e ele faz essa pergunta. E os espíritos respondem: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Olha que coisa interessante. A pátria é o universo. E aí ele diz: na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhes são simpáticas. Aqui eles já trabalham, então, com aquela mesma noção de família. A família universal, a família consanguínea, a família por afinidade. E aqui ele vai trabalhar a ideia da pátria universal. E se nós observarmos, muitas vezes é característica, eu diria, da fala dos espíritas, de nós, né, nas nossas falas, dizer a pátria espiritual. A pátria, voltou para a pátria verdadeira, para a pátria espiritual. Não é assim que a gente diz muitas vezes, quando diz: fulano desencarnou, sim, ele retornou à pátria espiritual. Ele retornou à verdadeira casa, ou seja, o mundo espiritual. É isso que os espíritos querem colocar, que não é uma delimitação geográfica, não é um aspecto cultural. É preciso enxergar que não são delimitações geográficas a nos apartar, que há uma visão muito mais ampla. A pátria é o universo, nessas muitas moradas da casa do Pai, como dizia o Cristo. Então eu achei muito interessante essa propositura feita por Kardec e a forma que os espíritos trabalharam ao ampliar esse conceito. Por quê? Numa encarnação nascemos, por exemplo, aqui no Brasil. Numa outra encarnação nascemos num outro país. Ou aqui novamente. Ou seja, lugares geográficos. E aí eles chamam a atenção mais uma vez para o aspecto da simpatia, da afinidade. É como se dissesse que a pátria é a afinidade. A pátria espiritual, e nós já vimos aqui em outras lives, que lá no mundo espiritual esse encontro é por afinidade, esse encontro que eu digo, essas aproximações são por afinidade, ou afinidades.
Então é muito interessante nós percebermos a dilatação do conceito, como a nos dizer que não fiquemos arraigados a conceitos que só são aplicáveis na vida terrena. E mesmo na vida terrena, eles tentam aqui colocar, dizendo na Terra, veja com T maiúsculo, né, na Terra, no planeta Terra, por isso aqui T maiúsculo, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhes são simpáticas aos espíritos. Aos espíritos. Então é uma pergunta interessante, que fecha esse conjunto de raciocínio mais material das lembranças espirituais. E aí vem um aspecto bom, melhor, mais interessante, que é o comentário que Kardec faz, logo, né, em seguida, logo depois da questão 317. Quando ele vai fazer então um comentário, analisando as respostas dos espíritos até esse ponto e fazendo uma classificação de grupos de espíritos para também classificar o grupo de lembranças, o nível de influência das lembranças da vida corporal. É interessante, é bem kardeciano essa forma, né, de apresentação. Vejam como Kardec nos fala, ou vejamos, né, como Kardec nos fala, porque aqui é uma fala de Kardec, é a observação feita por Kardec. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito. Mais uma vez, eu trago para raciocínio o que eu já disse muitas vezes. Nós não podemos ser reducionistas e tentarmos enquadrar tudo numa só explicação. Vejam, a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, mostrando-nos então que cada caso é um caso, a maneira de perceber as coisas varia ao infinito, de espírito para espírito, de um mesmo espírito em função das diversas situações e circunstâncias. Então, essa primeira frase vem mostrar que nós não podemos reduzir nada a uma só possibilidade, a uma só resposta. Tudo vai depender das circunstâncias, do quem, do quando, do onde, do como, do porquê. Perceberam? O Ailton traz aqui a ideia, né, do perispírito paradoxal. Eu concordo com você, Ailton. Ele diz aqui, Simão, é paradoxal e confuso alguns dizerem que o perispírito tem memória, uma vez que a memória é impressa no próprio espírito. A memória é do espírito. O perispírito é um corpo. Da mesma forma, Ailton, que a gente fala que as nossas lembranças estão no cérebro, as nossas lembranças estão no espírito. O cérebro é o processador físico, é o órgão que processa, mas a memória é espiritual. Porque se estivesse no cérebro, quando então desencarnássemos, toda a nossa memória acabaria, porque o cérebro fica aqui, no mundo material, é o corpo. Da mesma forma, se nós mudamos de perispírito, quando mudamos os orbes, a natureza dos orbes, a memória ficaria perdida. Então a memória é nossa, é do espírito. E manifesta-se, como no mundo corporal, processada pelo cérebro, processada pelas condições perispirituais, mas não como sede. É uma questão pura e simples. Tem coisas que é só olhar a logicidade, que a gente percebe claramente. Tá certo, muitos dizem assim, tranquilo, não vou entrar em celeuma, pelo amor de Deus. Coisa que eu não gosto é entrar em celeuma. Mas a gente precisa usar alguns bons sensos, né, de analogias algumas vezes, né? E aí a gente percebe que a própria analogia vai demonstrar, né? Então, muito bem colocado por você aqui, Ailton. Seguindo, voltando, a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Moral e intelectual. Então, eu vou grifar essas duas palavrinhas aqui que eu não havia grifado.
moral e intelectual, tudo depende. Geralmente, observamos agora esse advérbio. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Olha que interessante. Espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Estações, encarnações. Encarnam por curta duração, no sentido de não tem necessidade de encarnar. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas que os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos, aos olhos dos espíritos de ordem elevada, que quase não encontram atrativos em nosso mundo, a menos que para aqui sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade, ou seja, missões. Aí ele agora entra com o segundo grupo. O primeiro grupo, os de ordem elevada. O segundo grupo, os espíritos de ordem intermédia, são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta. Embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Vejamos, voltemos nessa frase. Os espíritos de ordem intermédia, são os que mais a miúde, ou seja, frequentemente, permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Na psicosfera do planeta estão ali esses espíritos, e esses intermediários, enquanto encarnados, têm uma percepção, depois de encarnado, uma percepção diferente, um pouco mais ampla. Terceiro grupo que Kardec trabalha. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Olha que interessante. Olha como Kardec utiliza ou expressa a ideia. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários, acomodados, sedentários, e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corporal. A grande massa são os espíritos vulgares. E esses conservam as mesmas características, quase as mesmas. Pouco se alarga o horizonte quando no mundo espiritual. Aí nós vamos entender o porquê das comunicações frívolas, muitas vezes, que advêm ou que vêm do mundo espiritual. Percebemos então a classificação que Kardec faz lá a partir da questão número 100 até a 113 do Livro dos Espíritos sobre a ordem, as ordens e as classes dos espíritos. Usa o termo sedentário, acomodado. São os que ele chamou vulgares. Olha como ele continua falando desse grupo. Intrometem-se em nossas reuniões, aqui Kardec se refere às reuniões mediúnicas, às reuniões que ele chamava reuniões espíritas, intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo os seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam, incitando-os a cultivá-las. Entre eles, existem alguns mais sérios que vêm e observem para se instruírem e se aperfeiçoarem. Ou seja,
tem também os que aproveitam para um lado bom. Mas olha como Kardec aqui descreve e dá ênfase a esse terceiro grupo. É um grupo, são os chamados vulgares, sedentários, que se envolvem com as questões materiais, embora estejam no mundo espiritual. Embora estejam desencarnados, vivem como encarnados tivessem e influenciam os encarnados. Pode alguém dizer, então é o processo obsessivo? Sim, sim, nas suas diversas feições. Seja uma simples obsessão ou mais acentuada, num aspecto fascinatório, seja a fascinação ou mesmo a subjugação. Mas aqui também são os diversos assédios espirituais, que não são propriamente ditos obsessões no sentido estrito dessa palavra, mas são influenciações. Lá da questão 459, que nós já falamos várias vezes aqui em lives diversas. Esse aspecto aqui, que alguém colocou, incitam aos vícios, sim, incitam aqueles que já trazem o potencial ou têm o mesmo gosto. Eu faço uma sugestão, se quem puder, que leia o capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade. O título desse capítulo 15 é Forças Viciadas. Ali Kardec vai mostrar a influência do mundo espiritual, dos espíritos dessa categoria nos encarnados, e a simbiose é o principal ponto que eu gostaria que vocês observassem nesse capítulo 15. O aspecto simbiótico que existe nessa relação do desencarnado com o encarnado e do encarnado com o desencarnado. Forças de mútua atração. Por isso é um capítulo muito interessante, que mostram também há um aspecto não de atração por força viciada, mas também por atração de forças sublimes, nesse capítulo 15. Então eu acho interessante, se puderem, leiam esse capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Já que vão ler o capítulo 15, aproveitem e leiam o livro todo. Mas se não for possível ler o livro todo, leia esse capítulo 15, que vai clarear muito bem, essa última parte dessa observação que Kardec faz. Livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15. Aqui a Sinara perguntou. Então, vai explicar e vai mostrar, melhor dizendo, essa simbiose espiritual, por um processo de imantação mental, de reciprocidade, de afinidade de sentimentos e sensações. Então fica aí o convite, que vai mostrar bem isso que Kardec aqui escreveu, principalmente em relação a esse terceiro grupo que ele chamou de espíritos vulgares. A questão 318. Kardec então pergunta aos espíritos: as ideias dos espíritos se modificam no estado errante, na erraticidade, no mundo espiritual, quando no mundo espiritual? Muito, respondem os espíritos. As ideias dos espíritos se modificam no estado errante? Olhemos a resposta. Muito. Já começam assim. Muito. Sofrem grandes modificações. Olha a primeira frase. Muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Se o espírito está nesse grupo dos vulgares, não se desmaterializa num aspecto simbólico, não vai mudar a visão, fica rasteira, fica rasa. Mas à medida que vai se
depurando, vai se desmaterializando, muda muito, como dizem os espíritos, a visão que o espírito tinha enquanto encarnado. E segue. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Aqui o Turano diz assim: Simão, e como fica a memória dos desencarnados em relação aos seus familiares? Nós trabalhamos isso na live passada, Turano. Eu não sei se você estava presente na live, na última live, a parte 1, né, vamos dizer assim. Nós trabalhamos esse tópico aí, esse assunto, né, dessa questão de lembrar dos parentes. Tem as questões aqui, ó, sobre os objetos, né, sobre a questão daqueles que lhe foram caros, né. Nós já vimos isso aqui, aliás, em 2 lives, né, sobre a simpatia e a antipatia. Então, dá uma olhadinha lá que nós já trabalhamos sobre isso. Assim, desculpa, não é que eu não queira responder, me desculpe, não é isso não, é porque, assim, como trabalhei lá, não se preocupe não, Turano, não tem que pedir desculpa não, eu que peço desculpas, não é que eu não queira responder, tá? Que a gente trabalhou isso lá, essas sensações, e até nós vamos falar isso um pouquinho, tá? Quando nós chegarmos no tópico da frente aqui, comemoração dos mortos, né, funerais, é o tópico, eu vou acabar voltando nesse ponto, porque aqui tem questão. Tem questões que vão falar dessa simpatia, né, dessa lembrança dos laços familiares. Então a gente acaba trabalhando um pouco nesse sentido também. Tá? É o que a Sinara colocou aqui agora, é que nós vamos chegar nela ainda, Sinara 320, 21, nós vamos falar disso também. Né? Então nessa questão 318, vai explicando justamente que no mundo espiritual, à medida que vai desmaterializando-se, o espírito vai também mudando a maneira de enxergar. E a parte interessante aqui, de enxergar as coisas, e a parte interessante aqui, é então que procura os meios de se tornar melhor. Aclarando a visão, a percepção, óbvio, o comportamento tende a mudar. Nova consciência se desenvolve. Né? Então, é muito claro isso. E a questão 319, que é a questão que encerra esse tópico, ou seja, lembrança da existência corpórea, Kardec pergunta aos espíritos: já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes de sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? Essa pergunta aqui é ótima. É uma pergunta muito, mas muito bem colocada. Porque olha a lógica que Kardec está usando. Eu me encanto com as respostas, mas me encanto muito com as perguntas, com a acuidade mental que Kardec tinha, né, enquanto ele encarnado, para levar aos espíritos esse tipo de questionamento. Ele vai dizer: se nós já vivemos, né, várias vezes, ou seja, se o espírito já viveu no mundo espiritual, encarnou, viveu no mundo espiritual, encarnou, por que ele tem esse espanto quando chega no mundo espiritual de novo? Nós já encarnamos e desencarnamos várias vezes. Por que tem esse espanto? Não é muito interessante essa pergunta? É muito lógica a pergunta, muito tranquila. Vejam, já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? E eles respondem: é apenas, acho interessante, é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Uma resposta serena e, ao mesmo tempo, clara, elucidativa.
é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. Aqui, essa pergunta, o Hugo pergunta, diz, qual é a pergunta? Essa, Hugo, é a 319 do Livro dos Espíritos aqui, a 319. Ela nos remete a 3 outras questões, a 163, 164 e 165, também aqui do Livro dos Espíritos, que são as questões nas quais Kardec trabalha o tópico que ele chamou de perturbação espiritual, perturbação pós-morte, que, reentrando no mundo dos espíritos, há um estágio de perturbação que nós já estudamos aqui e que o tempo é mais ou menos longo, dependendo da evolução do espírito. Na questão 163 fala especificamente da perturbação. Na questão 164 vai dizer que varia segundo a evolução. E a questão 165 fala da influência do espiritismo. E aqui eu até vou ler essa questão 165, eu acho interessante. Isso para nós aqui mineiramente falando, ajuda a abaixarmos o facho, como dizemos aqui em Minas. Vejamos o que diz essa questão 165, tratando da perturbação espiritual, né, do estado de perturbação. Olha o que eles perguntam. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E eles respondem, influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas, vejam, a prática do bem e a confiança pura é que exercem maior influência. Isso aqui vem ao encontro do comentário que Kardec faz logo depois da questão 317, quando ele fala que tudo depende do grau de desenvolvimento moral e intelectual. O conhecimento do espiritismo é intelectual. A prática do bem é moral. Então vejamos que eles dizem aqui que exerce uma influência muito grande, porque já sabia de antemão, mas na frase seguinte coloca uma conjunção adversativa. Mas a prática do bem e a confiança pura exercem maior influência. O aspecto moral. Adianta saber e nada fazer? Conversamos isso na última live, sobre não esperarmos chegar no mundo espiritual para começar a agir. É muito interessante nós vermos isso, né? Aqui na tradução, né, nós, na época, a doutora Marlene nos lembra aqui, na época nós trabalhamos com a palavra consciência, porque outras traduções traziam a palavra consciência, e nós aqui, que eu digo eu e vocês, concluímos que a palavra consciência era mais interessante, né? E a consciência pura, né? O conscientizar-se puro. Então, em algumas traduções está consciência, outras confiança, que é no caso aqui a minha a tradução, mas naquela época, quando nós estudamos essa questão, nós aqui concordamos, né? Nós aqui chegamos à conclusão que a tradução consciência, a palavra consciência, seria mais bem aplicada para essa resposta. A prática do bem e a consciência pura, né? Ou seja, a consciência de tudo isso exerceria a maior influência. Isso vem ao encontro, né, dessa questão 319. Que há um estágio de perturbação, conforme diz a questão 163. Esse estágio de perturbação demora mais ou menos segundo o estágio evolutivo do espírito, que é o que está na questão 164, e que o conhecimento do espiritismo auxilia para perceber essa realidade. Mas a consciência, a prática do bem é que vai
formatar, dar segurança ou dar condições de conscientização para esse tempo da perturbação. A palavra perturbação é a palavra escolhida por Kardec. Então muitos até dizem, mas perturbação, Kardec quis dizer com perturbação um gênero, né, de circunstâncias, ou seja, um momento entre o desencarnar e o se ver no mundo dos espíritos. Para a gente ter uma ideia, é como acordar de sobressalto, não é assim? A gente está dormindo e aí acorda assim de sobressalto, alguém nos acorda, um barulho nos acorda, a gente tem ali segundos de perturbação, do tipo, onde estou? Onde estou? Isso acontecia muito comigo. Agora 2020 eu fiquei aqui quieto, né? Mas viajava bastante para as palestras, e era comum, né? 2, 3, 4 vezes na semana estar viajando, todo final de semana viajando para alguma palestra. E havia momentos que férias profissional eu tirava aí 10 dias, 15 dias e ficava viajando, esses 15 dias viajando, fazendo palestras. Então cada dia eu estava numa cidade. Isso todos os anos anteriores era assim. Estava numa cidade. Então várias vezes eu acordava e falava assim, pela manhã, falava, onde que eu estou? Em que cidade eu estou? E assim, quando eu chegava em casa, depois desse período de vários dias, viajando cada dia numa cidade, eu acordava em casa e falava assim, hoje eu tenho palestra onde? Peraí. Aí eu tinha que me localizar, falando, não, eu estou em casa, eu já cheguei em casa. Então, essa perturbação no mundo espiritual, quando chega de lá, ou chega lá, isso é mais ou menos a mesma sensação, né? Batista pergunta aqui, já veio a Salvador? Várias vezes, Batista. Sinara, várias vezes, já fui aí no Congresso Estadual, né, em outros centros, viajava bastante, eram mais de 100 palestras por ano, né? Todo ano, todo final de semana em algum local, e dias de segunda a sexta também, né? E esse ano de 20 foi mais volume, mais quieto em casa, ou seja, pelas lives, né? Como continuamos agora, né? Pelas lives também. Mas é muito interessante isso, a gente acordar e falar, opa, onde que eu estou, né? Aqui a Marlene diz aqui, mineiramente, oncotô, né? Oncotô, doncovim, poncovô, né? Assim que nós dizemos aqui em Minas, né? Brincando, né? Esse aspecto da perturbação sai do mundo material encarnado e se vê no mundo espiritual com outras características, então há um certo momento de adaptação, de readaptação, seguindo o contexto da pergunta, readaptação. Não é adaptação, é readaptação, porque estamos voltando para o mundo espiritual, de onde saímos para encarnar. Então é isso que está aqui nessa questão 319 do Livro dos Espíritos. E aí, em seguida, Kardec entra para um outro conjunto de assuntos, para uma sequência outras de assuntos, que ele dá por título Comemoração dos Mortos Funerais, mas dentro do mesmo contexto, do mesmo espírito, ou seja, da vida espiritual. E, aliás, é o último tópico desse capítulo 6 da vida espiritual. Então, a partir da questão 320, Kardec vai trabalhar alguns costumes da vida de encarnado, se isso afeta o espírito, seja em caráter benévolo ou não. Então é um outro conjunto que Kardec vai trabalhar. E vejo aqui, já estamos para dar os nossos 60 minutos, né? nosso tempo de estudos, que eu procuro fazer de 20 às 21 horas. Então nós vamos deixar esse tópico para a próxima live, para a live do domingo, às 10 horas, né? Domingo pela manhã. Então a gente começa no domingo esse conjunto aqui de comemoração dos mortos. Talvez a palavra
seja estranha, né? Comemoração dos mortos, na verdade quer dizer comemoração do dia de finados, essas comemorações da tradição, ou as tradições diversas em relação a essas questões. Então deixamos isso para a nossa próxima live, no próximo domingo, às 10 horas. E encerramos então esse raciocínio, né, contido no tópico lembrança da existência corporal. Eu vi hoje que teve muitas perguntas, muitas observações, e eu acabei não conseguindo lê-las, tá? Me desculpe, foi assim, passou muito rápido, uma atrás da outra, e eu não consegui ler. Estou vendo aqui no Instagram, né? Estou vendo aqui no Facebook, então passou assim, foram muitas perguntas. Mas eu creio que, de certa forma, foram, se não respondidas, mas pelo menos uma ideia foi dada pelo conjunto aqui da fala, né? Então me desculpem se porventura transpareceu que eu não quis responder, mas é o que eu digo sempre, passa muito rapidamente as questões, as perguntas, e eu não consigo vê-las, né? E eu tenho por hábito, mesmo as que estão assim de certa forma fora do contexto do assunto, eu, na medida do possível, gosto também de abordar, de responder, claro, se eu conseguir responder, se eu souber, porque, óbvio, né, meu conhecimento é pequeno, né, então há muitas perguntas que eu não vou saber responder, mas tento, na medida do possível, não ficar sem pelo menos uma atenção, né? Pode não haver a resposta por eu não saber, mas a atenção é dada, né, a todos vocês que fazem aqui as observações, e eu agradeço por isso, porque é isso que forma o nosso grupo de estudos, a interação. Eu aqui verbalmente, vocês digitando, né, escrevendo. Então é isso que dá a nossa interação. A turma aqui do Facebook, a turma aqui do Instagram. Então por isso tem hora que eu estou olhando para cá, o pessoal está achando que eu estou devagar, estou com um olhar difuso. Não, é porque eu estou olhando para a câmera aqui do Facebook. Hora ou outra eu estou olhando para cá porque eu estou olhando para a câmera do Instagram, né? São dois aparelhos separados. Então por isso pode dar a impressão que eu estou com um olhar difuso, mas não é, eu só estou mudando o foco aqui, né? Tá certo? As minhas manias de explicar as coisas, né? Para evitar assim interpretação que eu não gostaria que ocorresse, né? Tá certo? Então encerramos por aqui. Uma boa noite a todos vocês, uma boa noite de sono, um bom descanso, e no próximo domingo, se Deus quiser, a gente se encontra novamente para dar sequência no nosso estudo às 10 horas. Alguém perguntou aqui qual é a tradução que eu uso, né? Eu uso a tradução do Evandro Noleto. Essa aqui que eu uso é um livro grande, né? Porque tem letras grandes também. Essa que eu uso é a edição comemorativa dos 150 anos do Livro dos Espíritos. Então é uma edição com letras maiores, né? Eu gosto de olhar porque são letras maiores. Então é a que eu uso. E também tem mais espaço para eu fazer as minhas anotações, né, que eu gosto de anotar. E esse aqui já está bem velhinho, né? Esse já está bem, já sentiu muito. Então a tradução que eu uso, gosto dessa tradução. E um detalhe, não é só a tradução em si. A tradução do Dr. Bezerra é belíssima. Do Dr. Bezerra, esquece. A tradução do Herculano Pires é belíssima. A tradução do Guion Ribeiro é ótima. A tradução do Manuel Quintão, tradução do Salvador Gentili, tradução do Djalma Argolo. São traduções belíssimas. Todas são boas. Eu uso essa aqui não só pelo aspecto da tradução, porque, como é uma edição comemorativa, foram colocados pós-fácios. Ou seja, Kardec fazia uma edição, ele fazia um prefácio daquela edição, depois ele fazia um pós-fácio, e aí o Evandro Noleto ele colocou esses pontos. Então, nessa edição, nessa tradução, a gente tem vários comentários de Kardec que estariam em edições apartadas. Então facilita um pouco, né, por ser essa edição comemorativa, facilita para a gente ver algumas observações que Kardec fez, mas que não estaria na segunda edição, pode ser que estaria em outra, nas outras edições. Então é a diferença que eu diria aqui. E, lógico, alguns ajustes de tradução por questões semânticas que cada tradutor opta, né, por uma estrutura linguística, né? Mas todas essas que eu citei, que são as que eu conheço, deve ter outras também, são ótimas, são boas, ok? Bom,
muito obrigado mais uma vez, como eu sempre agradeço. Deus lhes pague pela paciência, Deus lhes pague pela essa atenção e essa companhia, né, de meses e meses aqui no nosso estudo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, e eu sempre me incluo, Deus nos abençoe, Deus abençoe as nossas famílias, e que no domingo próximo nos encontremos novamente, ok? Até lá, se Deus quiser, mineiramente falando.